Que a paz do nosso Divino Mestre continue conosco, continue com essas inspirações, com esse carinho que todos nós recebemos, que todos nós nos imantamos. É maravilhoso isso, sentir através dos trabalhadores de Jesus, sentir a presença dele através desses amigos maravilhosos. Aqui estamos nós, Sônia Conte, Rosilene Fofa, Marília Cremonese, Verinês, Lu, só primeiro time. Então, hoje tem muita conversa. Oi, Vitória, boa noite. Olha aqui. Hoje tem muita conversa, porque hoje nós vamos falar de ciúmes. Graciete, Estelma, prima querida, e aí esse povo como anda de ciúmes? Ai, diz que é tempero do amor? Muitas pessoas falam isso, que é tempero do amor. Será? E a gente vai bater um papo sobre isso para verificar. E o que seria e por que, às vezes, os ciúmes extrapolam um pouco. Olhar alguém com amor de perto ou de longe é um jeito instantâneo de prece. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de enviar vibrações amorosas para quem a gente ama e ficamos endereçando essas vibrações de insegurança, de alguma desconfiança. Olhar alguém com amor de perto ou de longe é um jeito instantâneo de prece. Olhem quantas oportunidades de prece nós temos e às vezes nós perdemos com um sentimento negativo, com uma emoção negativa. Ah, mas tem fundamento? É uma coisa. Ter fundamento é uma coisa. O que nós vamos ter de reação é outra coisa. Se nós podemos enviar vibrações como se fosse prece, o resultado deve ser melhor, não deve não? O que vocês acham? Se o caldo está entornando e nós estamos sem saber o que fazer, não é melhor enviar preces? Vamos alinhavar isso tudo com muito cuidadinho? Vamos? Então lá vamos nós. A desconfiança e a insegurança roubam momentos, sonhos, amores. A desconfiança e a insegurança roubam momentos, sonhos, amores. Pessoas perdidas perdem pessoas. Nós vamos abordar aqui dois aspectos dos ciúmes. Depois nós vamos dividir esses aspectos, mas inicialmente vamos abordar dois aspectos dos ciúmes. O primeiro aspecto é o psicológico, é o emocional, somos nós. O segundo aspecto é o espiritual. Para haver um, precisa ter um pouco do outro.
E aí, como funciona? Então, vamos lá. Vamos analisar. O psicológico, o emocional, o que está nos pegando, o que está nos afetando. Muitas das vezes eu não sou perita nesta parte, na parte psicológica profunda, né? Eu fiz umas extensões de psicologia, mas eu não sou uma psicóloga daquelas que trabalha efusivamente com isso. Então, também não é o tempo aqui para nós fazermos isso. Mas vamos olhar o psicológico dos ciúmes assim, dando uma visão. É insegurança, é carência. E, sendo real ou não, a pessoa realmente dá chance para ter os ciúmes. Mas quem vai sentir os ciúmes, né? Vamos supor, o outro está me dando chance, está dando oportunidade, está fazendo alguma coisa que me leva a ter ciúmes. Mas quem vai ter os ciúmes sou eu. Ele pode ter atitudes, ele pode ter comportamentos, ele pode até estar me traindo, mas quem vai sentir ciúmes sou eu. Então, é a minha emoção que está sendo remexida. Os meus valores, os meus quesitos, o meu amor próprio é que está sendo mexido. Então, infundados ou não os fatos, eu é que vou sentir. Então, vamos lá. Que atitudes tomar nessa situação? É de cada um. Agora, como que vamos conviver, sendo real ou não? Como vamos conviver em constantes ciúmes do parceiro? Que paz de espírito iremos ter convivendo com essa pessoa, sendo algo real ou não? Isso é um fato. É difícil a convivência para ambos os lados. Para ambos os lados é difícil. E, na maioria das vezes, um ciúmes não infundado, um ciúmes que não tem razão de ser, pode levar o parceiro ou a parceira a realmente ser atraído por outra pessoa. É claro, a convivência começa a ficar desagradável. Pode levar a realmente uma razão de ser, de ter os ciúmes. Tem esse lado. Mas por que então sentimos ciúmes mesmo que não tenhamos prova? Sentimos porque nós queremos ter posse. Nós queremos ter posse. E essa posse não é só do parceiro. As pessoas ciumentas, de modo geral, têm ciúmes do... o avô e o avó são separados, mas convivem bem. Então, houve uma reunião familiar e os dois estavam presentes. Então, a avó mora muito perto do neto. E o avô mora um pouco mais distante, bem mais distante. Então, a avó tem mais contato com o neto. Então, rolou ciúmes do neto pedir para a avó fazer certas coisas. E o avô falava, não, mas eu posso fazer, não, mas eu sei fazer, vem cá que eu vou fazer. Rolou ciúmes ali do neto ter mais intimidade com a outra parte. Rola isso. O ciúmes, ele entra assim em alguns detalhes. Tem ciúmes de amizade, grandes ciúmes de amizade. Ciúmes entre irmãos.
Há irmãos que têm ciúmes dos amigos de seus irmãos. Isso acontece muito. Os familiares, né? Os irmãos com ciúmes da mãe. Cada um quer ser mais, tomar mais um lugar perto da mãe ou do pai, querer para si. Em todos eles rola posse. Estamos nos sentindo inseguros, não estamos nos sentindo amados, não estamos confiantes naquilo. Aí vem outro lado. Aí vem o lado espiritual. E esse vem e bombardeia. Porque nós demos chance, nós estamos propícios a ser joguetes, a sermos manipulados por espíritos brincalhões, zombeteiros e até algum que tem alguma rixa conosco. E então aquilo é ampliado, aquela sensação pequena às vezes de insegurança. Nós vemos o nosso companheiro, por exemplo, numa festa de empresa, ou encontra na rua com uma colega de trabalho, e aí dá 2 beijinhos e trata ela com simpatia, nós sentimos um abalo. Aí, se nós sentirmos só um abalo, poxa, eles convivem, eles passam apertos juntos lá no serviço, eles se colaboram, eles se apoiam. Existe realmente um carinho entre eles. Mas se aquilo tomar uma proporção grande, aí que vem o lado espiritual fortemente ampliando. E aí já amarramos a cara. Quando nós nos afastamos da pessoa, estou dando exemplo de colegas de trabalho, mas é para qualquer caso. Quando nos afastamos da pessoa, nós ou julgamos todo o veneno ali no parceiro ou na parceira, ou ficamos emburrados por muito tempo. E às vezes vamos soltar isso numa hora inadequada. Lá na frente, vamos soltar farpas pesadas, novamente manipuladas por esses espíritos zombeteiros, brincalhões, ou algum comparsa do passado que quer nos ver degringolar a relação. Precisamos ter cuidado com isso. Esse volume, ele começa a ficar grande entre nós. E existe um outro aspecto espiritual. Esse nós vamos ver daqui a pouco aqui para frente, que são reminiscências. Aí nós vamos daqui a pouco para lá. Mas por agora, vamos nos prender nesse aqui. Pessoas perdidas perdem pessoas. Você está querendo esse parceiro? Você está querendo essa parceira? É realmente um amor? É realmente alguém que vale a pena? Coloque na balança. Senão nós vamos nos perdendo sem necessidade. Nós vamos nos perdendo em trajetos em que poderiam ser grande lucro para nós e nós perdemos. Veja bem, nós nos preparamos para umas férias, né? Vamos esquecer de pandemia. Nós nos preparamos para umas férias, para uns dias de folga. Nós nos preparamos. Ajuntamos dinheiro, fazemos toda a programação, para onde vamos, quantos dias em tal lugar, quantos dias, fazendo o quê? Fazemos toda aquela programação, vamos, e são dias maravilhosos realmente. Ok. Que fiquemos 20 dias,
que fiquemos 30 dias de férias. Ok, 30 dias. Está ótimo. Muitas das vezes as pessoas voltam das férias dizendo: ai, que bom, eu esqueci de tudo, esqueci daquela uma que dá em cima do meu marido, do meu namorado, da minha namorada, e tá. Vim livre de parentes que tiram a atenção, que querem, que sugam meu parceiro, minha parceira, parará. Foram 30 dias leves. Ok. Antes de eu dar a resposta, quero saber, já aconteceu com você isso? Quando você está nas férias, sente o peso de determinadas situações não estarem acontecendo? Situações nesse campo emocional. Não estou falando de relaxamento, de descansar do trabalho, não. Eu estou falando nesse aspecto. Já aconteceu com você? Me respondam aí, veja quem pode me ajudar. Já aconteceu com você de, nas férias, conseguiu desligar de elementos que lhe causam ciúmes? De elementos que ficam ali sugando seu companheiro, sua companheira? Já aconteceu com você? Graças às férias, ficou longe daquelas que a gente acha perseguições de determinadas pessoas, de locações. A pessoa se instala na vida do nosso parceiro, da nossa parceira. Já aconteceu com você isso? Diz para mim. E aí as férias foram maravilhosas, porque não teve essa visão, essa convivência com esses ciúmes. Às vezes é da sogra, às vezes é do cunhado, às vezes é da cunhada que... Carol, você é show, né? Hein? Alguém já sentiu isso? Que foi bom nas férias, que não teve aquelas pessoas que vieram e tiraram a atenção do seu parceiro, tiraram a atenção dos seus filhos. Eu estou falando parceiro, mas é para tudo. Nós temos ciúmes dos nossos filhos, temos ciúmes dos nossos pais, temos ciúmes dos nossos irmãos. Então, já aconteceu nas férias, você ficou só com seus filhos, não precisou, não aconteceu de outros também tirarem a atenção dos seus filhos. Você pôde só você conviver com seu parceiro e com seus filhos, sem estranhos, sem outros que às vezes não são tão estranhos, mas sem outros que fizessem você dividir esta atenção. Elias sempre tranquilo. Ei, Elias. Então, mas isso acontece bastante, mais do que nós pensamos. É quando a pessoa, às vezes, ela nem se apercebe que é. Ai, foi tão bom, era só nós, meu marido e meus filhos, era só nós, minha esposa e meus filhos, éramos só nós, minha namorada sem mais outras pessoas, meu namorado sem outras pessoas. Isso é comum acontecer. Olha só, Gabriela assumiu. Isso é tão bom, eu adoro também ficar aqui no meu ninho, só a gente. Mas quando eu vou, e você é maravilhosa comigo aí, querida, adoro ir à sua casa. Vou juntar din-din para ir de novo. A Cecília também diz que não, ok. Mas acontece, meus queridos, acontece bastante. As pessoas gostam de exclusividade, exatamente, Zazá, isso acontece muito. E às vezes não aconteceu ainda, não estou dizendo que iria acontecer com vocês, mas com algumas coisas, algumas pessoas não aconteceu ainda, porque elas não se sentiram ameaçadas.
porque às vezes é um elemento que ameaça, é um elemento que ameaça aquela comunhão. Então, quando está só você e a sua família, você e o seu amor, às vezes traz uma tranquilidade só para vocês. Às vezes não é umas férias, às vezes é um final de semana. Esse fim de semana foi tão bom, esse fim de semana nós ficamos em casa, só nós, e tarará, nós nos curtimos, paraná, tarará. Exatamente isso. Volta e meia isso acontece. Aí, se alguma vez acontecer com um de vocês, mas ninguém se manifestou, o pessoal anda encolhido ultimamente. Quando eu estou fazendo perguntas mais íntimas, tem gente que fica encolhido. Muita gente fica encolhida. É só, mas eu compreendo, tem gente que não quer se expor. Ok, mas então vamos continuar. Tá bom, 30 dias de férias, ok. Agora, nós temos 365 dias no ano. 30 dias que você se sentiu muito bem, 30 dias que você ficou ótima para qualquer assunto, sobraram 335 dias. 335 dias vão ser tortuosos para qualquer coisa, seja para o trabalho, seja de ciúmes. Vamos pensar nisso. Porque o que é construída a felicidade são as gotas do dia a dia. É exatamente quando se perde pessoas, se perde nos outros 335 dias. Não se foquem nos 30 dias. Não se foquem naquele dia em que teve uma festa e você estava e seu marido dançou com outras, brincou com outras. Não se perca, porque a maior parte dos dias nós estamos na convivência diária, que é maravilhosa. Que é maravilhosa. Ela é que vai fazer, ela que vai nos construir em todos os sentidos. Pense bastante no volume que fica de fora desses dias que a gente considera maravilhosos, para todos os efeitos, não só ciúmes. Nós temos muito mais dias de convivência, nós temos muito mais dias de rotina do que aqueles dias de lazer. Então, não nos percamos. Não nos percamos. Permitisse viver o hoje. Permita-se viver hoje. O hoje ser um dia maravilhoso. O hoje, quando eu sair de férias eu vou fazer isso, e mais isso, com os meus amores. Faça hoje. Nas férias vai ter não trabalho, nas férias vai ter não rotina, nas férias vão acontecer outras maravilhas. Mas o nosso dia a dia é constante e é o que resta, e é a maior parte. E aí, uma série de fotos tiradas numa casa de repouso, e eu separei essa aqui. A vovozinha chama Isaura, 95 anos, e todos eles tinham esse cartazinho dando um conselho. E a Isaura, de 95 anos, deu esse conselho: viver hoje. Viver o hoje. Viver o hoje. Nós ficamos numa insanidade de viver alguma coisa maior para frente,
uma coisa muito mais brilhante para frente. Então tem uma historinha que eu dei uma criadinha nela, então deixa eu contar para vocês como que é. É assim, a mulher está solteira e está doida para arrumar um namorado, doida para ter um relacionamento. Aí ela arruma um namorado. E aí ela fica doida para aquilo desenvolver e ficar mais íntima, porque gostou do rapaz. E aí eles ficam íntimos e cresce aquilo tudo e eles se casam. Aí eles se casam e ela fica ansiosa, muito ansiosa para ser mãe. E aí ela engravida. E aí ela olha para aquela barriguinha tão feliz e fala: ah, tô doida para ver a carinha do meu filho, tô doida para ver ele nascer. Aí o nenenzinho nasce, tão lindinho, mas chora muito, chora muito. Ah, estou doida para esse meu neném parar de trocar o dia pela noite. O neném para de trocar o dia pela noite. Aí tá ótimo, mas aí ela pensa: ai, vai ser bom quando ele já estiver andando, não preciso carregar, ele tá tão pesadinho. Aí o neném começa a caminhar. O neném começa a caminhar e ela começa a pensar: ah, tomara que eles fiquem um pouco mais independentes, porque eu tenho que vigiar para todos os lugares que ele vai. Aí ele fica um pouco mais independente. Ah, tomara que ele vá para a escola, porque eu vou ter umas horas com ele, né? Me dando sozinha para descansar. Aí o menino vai para a escola. E aí ela fica: ai, como será que vai ser a personalidade do meu filho? Tô doida para ver ele já adolescente, para ver o que ele gosta, do que ele não gosta. O menino fica adolescente. Ah, tô doida para ver ele fazer faculdade, para ele ver se ele vai querer estudar, crescer. O menino faz faculdade. Ela fala: ah, tô doida para ver o meu filho formado, vai ser minha realização, ver ele já estabilizado. O menino forma, se casa e muda para longe. E aí ela diz: ah, que saudade, quando ele era pequenininho, quando ele estava aqui na minha barriga, quando ele estava aqui nos meus braços. E olha aquelas fotos, como se fosse a primeira vez. Quando nós não vivemos o momento que estamos aqui. Assim também é com os ciúmes. Nós ficamos buscando, igual diz lá, né, no pensamento antigo da vovó, ficamos procurando chifre em cabeça de cavalo. Não existe. Nós vamos ficar procurando, perdendo o nosso tempo, perdendo as oportunidades e não vivenciando esse dia, esse agora, esse hoje. Permita-se viver o hoje e ver os valores desse hoje. Viver o hoje é o conselhinho da Isaura de 95 anos. Viva o hoje, pega os valores desse hoje, pega a energia maravilhosa que esse hoje está apresentando. Que energia que esse hoje está apresentando. Então nós ficamos ali do lado do parceiro, que a gente sempre sonhou. A maioria de nós, homens e mulheres, temos um amor, temos um carinho, estamos ali ao lado desse carinho, vivenciando, trocando ideias, mas aí começam os pensamentos. Ele hoje está estranho, ele hoje ele deve ter visto alguém, aquele e começam as caraminholas e nós perdemos o hoje, perdemos muito. Dessa felicidade que está aqui do nosso ladinho, está aqui, ó.
e ficamos imaginando. É importante que tenhamos equilíbrio. Claro, não vamos fazer papéis de bobos e bobas, não é isso. Mas ela está com você. Observe isso. O passado está em nós. Atenção! Agora nós vamos ver um outro aspecto dos ciúmes. O passado está em nós. Somos seres acumulativos e é importante que sejamos, pois os conhecimentos adquiridos nos pertencem e podem ser acionados a quaisquer momentos, né? Ou qualquer momento. Desculpe o erro aí da digitação. Então vamos lá. Nós somos acumulativos. Se nós vivemos na época da pedra, como rachar uma pedra, como matar um dinossauro, como fugir do dinossauro, como matar uma ave para comer, como pescar, esses conhecimentos estão. Depois nós viemos na Idade Média, como que se fazia um pão, como se preparava para a guerra, como que isso está em nós. O que nós vivenciamos está em nós. Vieram guerras, vieram outras situações, vieram as descobertas e nós estávamos lá e sabemos que às vezes descobertas não são agradáveis e outras são maravilhosas. Então, todos esses conhecimentos estão em nós. Quando nós vamos, daqui uns dias aí para frente, nós vamos fazer uma live sobre isso, sobre a influência dos conhecimentos de outras encarnações. Mas hoje vamos falar só isso, é acumulativo. Porque quando for necessário, nós acionamos. Por isso que às vezes nós falamos, nossa, eu tive uma reação inesperada, nem eu pensei que eu poderia fazer aquilo. É porque nós buscamos aquele conhecimento que estava ali armazenado. Isto é ótimo. Tudo que nós aprendemos e vivenciamos está a nosso favor. Está para nós lançarmos mão e utilizarmos. Agora, tem o outro lado da moeda. Acumulamos também emoções, sensações e sentimentos que já foram alterados. Esteja alerta. O que é isso? Acumulamos conhecimentos, ok, agora tem também as emoções, as sensações e os sentimentos que também acumulamos. Acumulamos ou resolvemos. Se não resolvemos, acumulamos. E aí, ao acumular, vivenciando novamente, nós podemos nos prender a algo que aconteceu anteriormente. E às vezes já foram alterados. As pessoas não são mais aquelas. E nós ainda estamos presos naqueles quadros. Aquelas emoções às vezes foram tão fortes e nós não as trabalhamos que elas estão palpitando aqui dentro. Vou contar uma história. Volta e meia eu conto essa história. Se alguém aí já escutou, me desculpe, mas é uma história que bate bem nessa tecla de ciúmes em relação a vivências anteriores. Um casal teve 5 filhos e enfrentou situações, eles não eram paupérrimos, mas passaram os apertos para poder criar os 5 filhos. O marido só que trabalhava, a sua profissão não lhe dava muitos recursos e a esposa então equilibrava em casa para que não faltasse nada na comida e ele volta e meia fazia serões, pegava serviços extras para conseguir levar adiante aquela família.
Ok, os filhos cresceram, se conduziram na vida e o casal ficou sozinho. O casal ficou sozinho, eles viviam muito bem, se entrosavam muito bem. Todos os apertos que passaram, eles vivenciaram de uma forma de muita parceria. Aí, eles juntos, sozinhos, estavam indo bem, de repente, após alguns meses sós, o marido começou a agredir a esposa com palavras pesadas, chamando ela de nomes desagradáveis, dizendo que ela tinha relações com outros homens e coisas, e palavrões e etc. Muito, muito agressivo, e aí os filhos conversavam com o pai e a mãe pedia socorro porque ele estava agredindo muito a ela, e então os filhos vieram, falaram, levaram o pai então num atendimento psicológico para ver o que estava acontecendo, porque a mãe não traía o pai. E, graças a Deus, eles levaram num hospital psiquiátrico espírita. Se eu não me engano, esse é um caso verídico, se não me engano foi na cidade de Juiz de Fora que aconteceu isso. Não tenho certeza. Sei que foi em Minas, mas não tenho certeza. Muito bem, levaram então, um dos filhos era espírita e levou lá para uma consulta. E aí consultaram e falou, não, tudo bem, ele está bem. Fizeram testes, ele não estava, que acharam que o pai estava já insano, com demência, alguma coisa. Não está. E aí bateram papo, o pai voltou para casa, no dia seguinte voltou aquele mesmo clima. Levaram novamente lá no médico. Bom, resumo da história, ele chegou a ficar internado. Ele ficava internado, no dia seguinte que ele ficava internado, ele ficava ótimo. Ele chegava agressivo lá no hospital, xingando ainda a esposa, e aí, conforme ele chegava no hospital, passava um dia, 2, sem remédios, ele já se controlava, ficava bem, ficava ótimo. Voltava para casa, a situação voltava. Nesse hospital psiquiátrico espírita, eles só consultavam a espiritualidade se não resolvesse ali com psicólogos e psiquiatras. Eles não era tudo que eles levavam para a espiritualidade analisar, só quando não havia jeito. Então perceberam que esse senhor, o problema deveria estar em casa, alguma coisa assim, e aí fizeram uma consulta espiritual. Muito bem, o que ficou ali demonstrado na consulta espiritual? Eles foram companheiros numa encarnação anterior e ela realmente era danadinha. Ele registrou emoções, sensações e sentimentos. Daquilo tudo que ela fazia, feriu muito o interior dele. Eles desencarnaram, ela foi orientada por espíritos, ela foi analisada, ela foi levada a cursos, ela viu que ela estava num caminho ruim. Eles novamente sentaram e se acertaram para serem novamente marido e mulher. E aqueles filhos que eles desvirtuaram, que ela principalmente desvirtuou, iriam nascer como filhos e ele falou que estaria junto. E aí realmente eles reencarnaram, criaram aqueles filhos com toda atenção, com todo carinho, um apoiando o outro. Quando eles se viram sós, quando ele se viu só,
ele começou a rememorar, porque estava acumulado. Ele deu outra chance, mas ainda não estava resolvido aqui dentro. Então, aquelas emoções, aquelas sensações, aqueles sentimentos que tinham sido alterados, ele não acreditava. Aí aqui vem duas vertentes. Por que ele não acreditava? E aí também é para os ciúmes que a gente sente agora. Primeira vertente eram as lembranças, claro. E a segunda, nós ainda achamos que não merecemos ser felizes. Quando a gente vê a felicidade chegar, quando nós sentimos a felicidade abraçar, a gente às vezes não se permite viver. A gente não se permite viver aquela felicidade. Fica com desconfiança. Nós ainda não galgamos aquele degrau maravilhoso que Jesus deu o conselho e que todos os outros filósofos já haviam dito e depois de Jesus outros tantos falaram. Conhece-te a ti mesmo. Ama a si mesmo. Jesus falou isso. E nós ainda estamos escorregando nisso daí. Muito dos ciúmes é porque nós achamos que não merecemos. Imagina só. Ele é tão bacana, tão isso, ela, tão isso, tão aquilo. Vai estar interessado só em mim? Vai estar interessado só em mim? Aí vem a insegurança. E muitas das vezes é esse processo de antes. Alerta, porque senão nós podemos estar perdendo grandes companheiros, grandes companheiras. E caso ela ou ele ainda esteja também balançado, ainda não está alterada a emoção, a sensação e o sentimento, se ainda não estão totalmente alterados com o comportamento inseguro do parceiro ou da parceira, pode fazer também a insegurança em se instalar. E aí começa a se buscar segurança em outros braços. Ou caímos em depressão. A doença do século XXI sempre teve depressão, mas a doença mais forte do século XXI é a depressão. É nós não nos considerarmos merecedores do amor, merecedores da beleza que está à nossa volta. Então nós não vivenciamos esse agora e ficamos pensando uma série de coisas, não só ciúmes, outras coisas também. Não vivenciamos a beleza do dia a dia, aquele dia a dia maravilhoso. Aquele dia a dia, fulano vai chegar, fulana vai chegar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí depois que a gente perde, a gente se pega, lembrando de detalhes. Como que é um viúvo, uma viúva, logo que fica viúvo, viúva, ou às vezes separação, divórcio, qualquer coisa assim. Vocês já vivenciaram, ou já perceberam outros vivenciando? Ah, olha aquilo ali, fulano gostava daquilo. Olha aquilo ali, às vezes é separação. Às vezes não é falecimento. Olha aquilo ali, fulano gostava. Ah, nossa, isso aí me faz lembrar fulano. Essas lembranças são o quê? Do dia a dia. O dia a dia que nos sustenta. Não fuja da rotina.
Busque brilho na rotina, porque nós temos a rotina, no mínimo, 335 dias no ano. Tem uns feriados aí, tá? Vamos tirar 300 dias no ano. Nós vivemos em rotina. Então, se nós ficarmos esperando um momento para ficarmos extasiados e felizes, nós vamos ficar 300 dias só pensando igual aquela mulher que vivia ou no futuro e depois ela vai viver no passado. Sonhava no filho crescer, cada vez outra etapa, e depois ficou presa àquilo que aconteceu antes. E não vivenciou cada etapa. Cada etapa. Tem uma coisa muito séria para mães e vovós. E vovôs, claro. Olhem só, pais e vovôs. Quando a criança está engateando, aprendendo a andar, nós ficamos com a coluna estourada de dar a mão e caminhar. Ficamos cansados quando a criança quer colo. Ah, não, chega, você já está muito grande, bebê. Não faça isso. Dê colo, arrebenta a coluna, vai lá, toma lá os transcococoracá, aqueles remédios todos, os angi, não sei o quê, porque isso aí vai passar. Depois, nós vamos querer pegar aquele ser no colo e não vamos pegar. E aí, quando vem a nora, aí quando vem a nora, minha amiga, e ele fica no colo da nora, e ele fica curtindo a nora, e ele fica pendurado nos beiços da nora, aí vem um apertinho no coração. Curta agora o seu companheiro, a sua companheira. Nesse dia a dia, o dia que ela tá chata, o dia que ele tá chato, depois você vai sentir falta disso. Curta agora, já. A leveza do dia traz a expansão do amor. A leveza do dia é que expande o amor, o dia a dia. Não faça o seu dia pesado. Sorria. A felicidade fica linda em você, ok? Sorria. A felicidade fica linda no nosso rosto, no nosso semblante, na nossa manifestação. Sorria. Curte bastante agora esse amor que vem aí. Ah, quando vem a nora ferrou? Pois é. Aos ciúmes. Nas crises, interiorize-se. Olhem só que coisa interessante para reforçar que nas crises a gente precisa se interiorizar e buscar por que eu estou assim e o que eu posso fazer por mim. E às vezes, e muitas vezes é necessário, busque ajuda. Olha que interessante. Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E ele descansava? Sim, nas tempestades. Precisa traduzir? Não, né? Mas eu vou ler de novo. Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E ele descansava? Sim, nas tempestades. Quando nós estivermos em tempestades,
Interiorize-se. Não saia, não vá na correnteza, não entre nessa situação, não entre nesse clima. Está com ciúmes da nora? Acalme-se, sorria e acalme-se. Não entre, não faça caras e bocas, não vá disputar a atenção, interiorize-se. É uma tempestade. Tem que descansar nas horas da tempestade. E ela passa. E aí, depois que ela passar, nós vimos que ela foi uma garoa. Às vezes nós ficamos esperando, sabe aquele dia que a natureza vibra como se fosse trazer uma tempestade enorme, um vendaval, e venta, e raios, e isso e aquilo, e aí de repente, às vezes nem chove, e quando chove uma chuvinha leve, aí a gente diz, choveu aí por perto. Há muitas tempestades que nós enfrentamos, que nós ficamos na expectativa. Fulano vai chegar, fulano vai chegar. Eu vou na casa de fulana. Quando chega lá, acontece isso. Os ciúmes começam a insuflar. Os amiguinhos, começam... Não, imagina, vai chegar lá, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí, nós já vamos nos preparando que venha aquele temporal. Depois que passa, a gente vê que foi uma chuva miúda. E mesmo que tenha vindo um temporal, como a Zazá diz, vem a bonança. Mas a maioria das vezes, se você prestar atenção, a maioria das vezes não é o temporal que nós nos preparamos. Se nós ficarmos, se nós nos recolhermos, buscar, olhar com leveza aquilo que vai vir, aquilo que vai acontecer, eu vou e tal, vai tranquila, vai preparada, nós vamos ver que o temporal foi uma garoinha. Exatamente, eles têm as construções deles. Nós tivemos nossas oportunidades. Usufrua. Só agradecer a reciprocidade. Só agradecer a reciprocidade. É tão difícil encontrar um amor. E encontrar um amor que também nos ame. Lembram daquela poesia? Manuel Bandeira? Acho que sim. Os nomes eu não vou lembrar agora, mas vamos inventar os nomes aqui, né? José amava Rita, que amava Joaquim, que amava Clarice, que amava Pedro e que não amava ninguém. É mais ou menos assim a poesia. É um amando o outro amando o outro amando o outro, e quando chega lá no último, tem uns 6, 7 nomes, quando chega lá no último, ele não amava ninguém. Então, nós amarmos já é um grande desafio. E termos reciprocidade é uma bênção maravilhosa. Então, não desperdice. Usufrua. Cai mesmo com amor, com felicidade. São almas se encontrando de outras encarnações. Isso é a reciprocidade. Só agradecer a reciprocidade. Ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar alguém profundamente nos dá coragem. Lao Tzu. Vamos ler juntos? Então vamos. Com emoção, tá? Devagar e com emoção.
Leia pensando nisso para a sua vida. Ser profundamente amado por alguém nos dá forças. Amar alguém profundamente nos dá coragem. Que beleza a reciprocidade. Que beleza se encontramos. Então, não se perca com ciúmes. Não se perca nos ciúmes. Trate-se. E Jesus amparando a todos nós. E como eu costumo dizer, Jesus te ama e eu também. Eu te amo demais. E que bom que eu sou amada por vocês, eu sinto isso. E eu amo demais também. Eu sou muito amparada por vocês. Muito. Muito, muito, muito. Então, eu trouxe uma música hoje mostrando um outro aspecto dos ciúmes. Aquilo que foi dito lá no começo. O ciúmes é um tempero do amor também. Porque quando nós temos ciúmes zero, nada de ciúmes, o outro não se sente desejado. Tem que ter. Se o nome é ciúmes, eu não sei se é ciúmes, mas é aquele cuidado, aquela proteção, e às vezes até um ciúminho bobo, né? Aquele ciúminho bobo assim. Aquele cara tá te olhando muito. Aquela mulher tá te olhando muito. Tá com ciúmes, é? Aí a gente se acha, não é? E aí se tem alguém nos olhando muito e o parceiro ou a parceira não fala nada, nem manifesta, e às vezes até nos oferece de bandeja, vai lá com fulano, tá vendo que o outro tá secando a gente, ainda fala, vai lá, ajuda ele. Um pouquinho faz bem. E aí eu tive que chamar o Peninha, sozinho. Essa música mostra esse lado. Eu trouxe na gravação com o Peninha. O Peninha, essa música foi gravada pelo Tim Maia, foi gravada pela Sandra de Sá e foi gravada, que foi mais badalada, com Caetano Veloso. E uma vez, quando o Caetano Veloso gravou, bombou, né? Foi sucesso no Brasil inteiro e até no exterior. E quando estava bombando, eu vi uma entrevista do Peninha e ele dizendo o seguinte, como que nasceu essa música. Ele tinha uma filha adolescente e a menina, ela viu, ele ouviu ela falando ao celular com o paquerinha dela, o crush, né? Na época não era isso, mas... E ela falando com outras palavras, uns trechos que está aqui, tipo isso, se você não cuida, e se alguém vier e cuidar, por que você não cola em mim? Era alguma coisa assim que ela estava falando para a pessoa no telefone. E dali Peninha sacou e fez essa música. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Nós precisamos analisar nossos amores. Às vezes a gente joga no automático e vai indo, vai indo, vai indo. Não se sinta tão já acomodado na situação, tão acomodada na situação. Reformule algumas coisas.
Põe uma pitada de carinho, põe uma pitada de mais. É importante isso. Juntando as coisas que vivenciaram, o agora e o que pode ser mais para frente. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho. Às vezes a gente confia tanto no outro que deixa. Agora é também um questionamento. Nós confiamos tanto e deixamos, ou nós já não temos muito interesse? Questione-se. Se é zero ciúme, zerinho, zerinho, veja se tem aquela chaminha ainda. Não sou e nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Não é às vezes, não, é sempre, né, gente? Vem cá, meu bem, ajuda muito. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro para você e mais ninguém. Olha que parceiro. Veja o parceiro que está aí do seu lado, que está querendo dialogar sobre seus projetos e muitas das vezes a gente não se interessa, porque às vezes são projetos que a gente não tem interesse. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Por que você me esquece e some? Às vezes estamos na mesma casa, mas a pessoa some. A pessoa não está presente. Nós ontem conversamos sobre casamento e abordamos um pouco isso. Não está ali, a alma não está ali. Questione-se se isso está acontecendo com você. Põe a alma. E alma inclui tudo. Parte física, parte emocional, parte sexual, parte carinhosa, tudo, tudo. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Acorda! Aonde está você agora, meu bem? Venha, participe, me tome, me usa, me ame. Cantemos? Eu trouxe a gravação, como eu disse, com peninha. Sonhando acordado,
Eita delícia! Zazá, você chamou aí o moço para dançar? Vera, você dançou? E outras tantas que gostam de dançar. Então, equilíbrio. Nem ciúmes demais, nem deixar solto demais. Cuide. É claro que quem ama, cuida. Cuide, sem apertar muito. Porque quando nós apertamos muito, como é que a vovó diz? Sai pelos vãos dos dedos. Equilíbrio. Amanhã o nosso papo é vida e evolução em outros planetas. Como é em outros planetas. Ó, vai ser um papo meio rasteiro, né? Eu não tenho vivência em outros planetas. Vai ser um papo dentro do que a gente consegue saber. Então amanhã às 18h30 nós estaremos aqui. E agora vamos fazer a nossa prece. Quem quiser colocar um copo com água e tiver fé, pode colocar. Um para cada um ou uma jarra para todos da casa. Vamos fazer o nosso exercício respiratório. Vamos trazer para nossos pulmões e que possa correr o nosso corpo vibrações benéficas. E vamos expirar aquilo que não mais é satisfatório. Inspira. Inspira, inspira, inspira tranquilidade, confiança. Segure, deixe correr o corpo. Expira, expira, expira aquilo que é de posse, que é de segurar. Inspira. Inspira merecimento, merecimento de amar, ser amado. Inspira essa fonte renovadora do amor. Segure, deixe correr o corpo todo e deixe embrenhar em todas as células. Expira, expira o desamor, expira os ciúmes, expira todo esse constrangimento. Inspira, inspira a valorização de si mesmo, a valorização dos sentimentos, das emoções, a valorização do dia a dia que vem nos trazer a convivência. Segure e deixe correr o corpo, saciar a nossa vontade de amar. Expira, expira a insegurança, os tumultos, o comodismo. Ó Maria, Maria abençoada, Maria mãe, Maria que agrega, Maria que consola, Maria que aconchega.
Nós queremos amar sem posse. Nós queremos vivenciar toda essa luz que temos em nós, toda essa grandeza que carregamos, toda essa vontade de expandir. Mãe, colabore conosco. Permita que os seus trabalhadores dessa falange fantástica venha e nos tome e nos traga essa verdade de que amar a si mesmo é o caminho. Ah, Mãe querida, abastece o nosso lar, vai em todos os cômodos e leve a leveza, a suavidade e a manifestação do amor possa vir forte, carinhosa e envolvente em nós. Fluidifica essa água, Mãe. Coloque ali a segurança, a paz e a tranquilidade. Obrigada, Mãe. Graças vos damos por tanto e por tudo. Que assim seja. Eita! Hoje é dia de festa. Oh, queridos, obrigada por tanta atenção, obrigada por tanto carinho, que o final de noite seja agradável, que o final de noite seja de ternura e de aconchego. Amém! Expandam o seu amor, expandam esse sentimento que está aí dentro. Não segure. Delícias. Fiquem com Deus e obrigada. Até.